Boa noite a todos, sejam bem-vindos novamente nesse ano de 2025 ao meu podcast. Eu sou a doutora Cristiane Kifuri, endocrinologista de formação, mas também com muitos cursos na área comportamental, como Theta Healing e aromaterapia. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, tanto para as mulheres quanto para seus companheiros, que é a menopausa. Para as mulheres, para se conhecerem melhor, entender essa fase de vida complexa e para os seus companheiros também, para compreender um pouquinho mais esse processo vivido pelas suas companheiras. Para isso, eu trago a doutora Laura Alonso, ginecologista e obstetra, que é especialista nessa área, para falar para vocês. Por favor, doutora Laura. Boa noite, é uma honra, né, ser convidada pela doutora Cris, minha amiga, minha paciente, para falar de um assunto tão importante, né, que é a menopausa. E então vou me apresentar, né, eu sou ginecologista e obstetra, minha subespecialização é em patologias de vulva, colo de útero, né, que a gente chama de PTGI, e acabei fazendo em São Paulo, no Instituto Cetros, e fiz também em Brasília uma outra especialização, né, uma subespecialização dentro da estética íntima e rejuvenescimento íntimo, né, no Instituto Paulo Guimarães. E atualmente o meu foco é dentro da ginecologia, então é um prazer imenso estar aqui, né, hoje falando sobre um tema que eu amo de paixão, né, e que a gente vai conseguir com certeza ajudar muitas mulheres e os seus parceiros também. Ao final do podcast, não esqueçam de deixar suas perguntas para tirar suas dúvidas, que são muito importantes, tá? Para todo mundo, até para quem vai ver depois, que às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida de uma outra pessoa. Então, a doutora Laura, me fala um pouquinho sobre o conceito na medicina do que é a menopausa. É muito importante, né? Muitas pacientes chegam para nós na consulta e não só elas, mas às vezes muitos colegas, né, acabam às vezes definindo de uma forma que não é correta o que é a menopausa, né? Então muitas pacientes, doutora, eu estou na menopausa, como se a menopausa fosse uma fase, né, da vida. E não é, a menopausa é uma data, né? É a data da última menstruação da vida da mulher, né? Então, no período próximo aos 49, 51 anos, em média, né, a mulher brasileira ela chega nessa data última da menstruação por volta de 51 anos. E quando ela não usa nenhum tipo de hormônio, nenhuma pílula, ela está há 1 ano, 12 meses sem menstruar, o diagnóstico da menopausa está dado clinicamente. Então, nós não precisamos de nenhum tipo de exames, né? Seja laboratorial ou de imagem, para a gente falar e fechar esse diagnóstico, né? Dentro da idade esperada próxima, exceto se for algum caso que seja uma menopausa precoce, aí a gente vai acabar precisando de exames. Mas, de uma forma geral, acho que é muito importante a gente definir que a menopausa não é uma fase de vida da mulher, e sim o dia da data da última menstruação que ela teve na vida, né? E a partir daí é que começa o período do pós-menopausa, né? E antes dessa data dos 12 meses, é aquele período que fica meio bagunçado, desce a menstruação a cada 5 meses, depois a cada 7 meses, até dar esse período de 1 ano. E esse período da bagunça é o chamado climatério, né? O climatério a gente também não precisa de nenhum exame para dar o diagnóstico. Ele é marcado pelo ciclo irregular. Então, quando começa essa bagunça, é que a gente já vai falar, estamos no climatério. Em relação à sintomatologia, nós sabemos que há vários sintomas da menopausa. É, um deles é a parte cognitiva da mulher também, que é importante a gente abordar. Então, eu gostaria que você explanasse para a gente um pouco sobre os sintomas principais, mas dando bastante foco nessa parte da cognição também. Certo. Então, a parte dos sintomas, ela é muito variável de mulher para mulher, né? Tanto que tem paciente que fala assim, doutora, eu não passei pela menopausa, né? Como se a menopausa fosse os sintomas que a mulher acaba apresentando. Então, tem mulher que realmente não sente quase nada, apenas para a menstruação, né? Mas os sintomas mais comuns, assim, no dia a dia, que a gente tem com maior frequência, né?
são os sintomas vasomotores, que é aquelas ondas de calor, o fogacho, né, principalmente noturno. Isso, consequentemente, a paciente acorda e dorme mal por conta desse calor. No dia seguinte, ela não dormiu bem, ela vai estar cansada, fadigada, irritada, né? E aí começa uma série de sintomas consequente desse fogacho, das ondas do calor, né? A parte cognitiva, ela tem sim, né, alguns pontos que não é tão frequente quanto a onda de calor, mas muitas pacientes acabam tendo um déficit cognitivo, né? Ah, doutora, comecei a esquecer muita coisa, né? Comecei a ter dor articular, minhas articulações começaram a ficar doloridas, ressecamento vaginal, ardência, dor na relação no ato sexual. Então, assim, os sintomas são realmente inúmeros, né? Mas é muito variável de paciente para paciente. A parte cognitiva, ela não é tão frequente, porém, dentro do que a gente tem de tratamento, que a gente vai conversar ainda, né, sobre a reposição hormonal, a reposição hormonal dentro dessa parte cognitiva, ela não tem uma grande melhora nisso, né? É importante a gente falar, por quê? Porque às vezes a paciente acha que se nós fizermos uma reposição hormonal, vai sanar todos esses sintomas, né? E na verdade não, né? Então essa parte cognitiva, além, né, quando a gente pode entrar com a reposição hormonal, é muito importante a atividade física, uma boa alimentação, né? Um sono, a gente tratar para ela ter um sono regular, porque se não dormir bem, a parte cognitiva vai piorando, né? Então, é um conjunto que a gente tem que alinhar, né? Do tratamento que o médico é capaz de passar para a paciente, mas também sempre tem a parte da paciente, né? Eu brinco que a parte mais fácil é a nossa, de dar a receita, mas a parte mais difícil é a que a paciente tem que fazer em casa também, né? E muitas vezes o peso do que a paciente vai fazer em casa para o reflexo da melhora dos sintomas, às vezes é muito maior do que o que eu estou passando na receita, né? Mas dentro desse aspecto de cognição, é muito importante a gente frisar também uma boa alimentação, um bom sono, né? Atividade física primordial. Agora vamos abordar um pouquinho sobre o tratamento. Como é que começa o tratamento? Como ele é feito a longo prazo? Então, a parte do tratamento, então, são assim, não são todas as mulheres que chegam, né, naquele momento que ela chega para a gente no consultório, que nós podemos fazer uma reposição hormonal, né? E não são todas as mulheres que, às vezes, vai precisar daquilo naquele momento. Então, sempre é muito importante, a gente vai ter que pôr na balança risco-benefício. Eu vou ajudar essa mulher ou eu vou trazer mais prejuízo para ela, né? Então, existe um período que a gente chama de janela de oportunidade. A janela de oportunidade é o período no qual eu vou iniciar a reposição hormonal e eu vou trazer muita segurança e benefício para essa paciente. Então, qual é a janela de oportunidade? De quando a paciente entrou na menopausa, os próximos 10 anos é um período totalmente seguro de a gente entrar, desde que os exames estejam tudo bem, desde que ela não tenha nenhuma contraindicação, né, de alguma doença que ela trate ou de alguma alteração no exame. O período da janela de oportunidade chegou a data da última menstruação, nos próximos 10 anos eu posso iniciar com segurança isso, né? Ou a idade, às vezes, muitas vezes, a paciente não sabe quando ela entrou na menopausa. Ela usava um DIU, usava uma pílula, quando a gente retira, ela já estava na menopausa. Ela desconhece a idade que ela entrou na menopausa. Aí, até os 60 anos, nós podemos iniciar essa reposição hormonal. Passou dos 60, aí o risco de ela ter uma doença cardiovascular usando hormônio já é maior do que o benefício. Então, ou 10 anos de quando foi a menopausa, ou até os 60 anos. Depois disso, não mais, né? E como é feita essa reposição, né? Até há 6 anos, nós não tínhamos uma atualização, né, sobre o consenso. Estava tudo muito parado ainda, né, nessa parte de contraindicação, de dosagem, né? E agora, no primeiro semestre de 2024, nós tivemos uma atualização do consenso, né? Pela Sociedade Brasileira do Climatério, que, junto com a Federação Brasileira de Ginecologia, se juntaram e atualizaram isso. Então, o que é preconizado
é a gente usar o estrógeno, né, que é o hormônio da mulher, que deixa a pele bonita, cabelo bonito, né, que está relacionado com a autoestima, viçosidade da mulher, né, e a progesterona, né, então sempre, a maioria, sempre não, né, mas a maioria dos casos, eles vão estar sempre combinados, né, exceto em alguns casos, se a paciente não tem útero, aí a gente não vai precisar utilizar a progesterona, mas de uma forma geral, sempre a gente vai usar o estrogênio e a progesterona associado. Quanto à dose, né, eu acho que é muito importante a gente falar, porque às vezes as pacientes acham que nós precisamos pedir o exame, né, para eu saber que dose eu vou utilizar. E não, né, o preconizado nesse último consenso é a gente sempre utilizar a menor dose possível. Então, utilizou a menor dose possível e eu tive uma boa resposta, a gente vai manter essa dose menor hormonal. Se precisar aumentar, a gente vai aumentar até onde pode, né? Mas de uma forma geral, nós não precisamos de exame de sangue, nem para eu saber se a paciente precisa e nem para eu saber a dosagem que eu vou utilizar, né? Muito importante a indicação, quando que eu tenho que utilizar a reposição hormonal. Não é baseado em valores de exames de sangue. Ah, eu olhei, o estrógeno está baixo, estradiol, a progesterona, então por isso eu tenho que repor. Não, né? É pelos sintomas que a paciente apresenta, né? E pela idade dela. Hoje em dia, a expectativa de vida é 80 anos, né? A mulher começa a entrar no climatério com 40, ou seja, com 50, ela está no auge da carreira, né? A mulher que está ativa, muito diferente do que a gente tinha no passado. Ou seja, com uma expectativa de vida de 80 e um climatério que começa com 40, metade da vida da mulher, ela vai estar passando por essas oscilações hormonais, né? Então, a gente hoje já tem a indicação, né, de a gente tratar os sintomas atuais, trazer um benefício de um bem-estar para a paciente, né? Assim como a gente aumentar, né, essa longevidade de uma forma que a paciente esteja bem, né, até os 80, de uma forma legal para estar fazendo uma atividade física, né, uma memória, parte de cognição. A gente já sabe hoje, né, que a reposição hormonal, ela, quando bem indicada, ela tem até proteção contra câncer de colo retal, contra parte de Alzheimer, né, demência, proteção contra infarto, contra AVC, doença cardiovascular. Então, assim, a gente tem muitos ganhos, né? Então, eu sempre explico muito bem para a paciente que o ganho, osteoporose, fratura, né? Então é muito importante a gente saber que não é só para o agora, para me aliviar aquele calor que eu não estou conseguindo dormir, né? Ou que eu estou irritada, pensando também lá na frente, né? Que eu acho que é até mais benefício do que o atual, né? Então, de uma forma geral, é dessa forma que o novo consenso foi atualizado. Explica, por favor, para a gente por que que no caso de uma mulher que não tem útero, não há necessidade de usar progesterona. Muito importante. Então, o endométrio, ele é a camada que reveste o nosso útero, lá dentro onde fica o embriãozinho, onde é produzida a menstruação. Quando nós utilizamos apenas o estrogênio, essa camada, que depois dessa data da menopausa, ela tem que ser bem fininha, né? Quando eu utilizo só o estrogênio, ela começa a crescer. E se eu não utilizar a progesterona, que a progesterona é um antagônico, ela vai não impedir que o estrogênio faça esse crescimento que não é legal e pode trazer um risco de câncer de endométrio para paciente, né? Então, paciente que tem útero, a gente precisa da progesterona associado para uma proteção contra o câncer de endométrio, né? Então, essa é a diferença. Se for uma paciente que fez uma esterectomia, retirou o útero, a gente pode usar com tranquilidade apenas o estrogênio, né? Aí a progesterona realmente não é preciso, exceto se for uma paciente com endometriose. Ela pode ter tirado o útero, né? Mas a gente precisa utilizar, mesmo ela não tendo útero, tem que utilizar obrigatoriamente a progesterona para não reativar os focos de endometriose. Então, a reposição hormonal, Cris, ela é muito. A gente tem que individualizar muito, né? Uma paciente que tinha enxaqueca antes, que não podia tomar qualquer anticoncepcional, a abordagem na reposição hormonal pode ser diferente. Se eu vou utilizar um esquema sequencial ou contínuo,
se era uma paciente que tinha endometriose, é uma exceção, se é uma paciente que teve uma trombose, é outra exceção. Então, assim, o cuidado da gente poder prescrever a reposição hormonal, além da parte de olhar exames, tudo isso, é a história clínica da paciente, a gente investigar tudo isso, vai mudar muito de uma paciente para outra, né? Aqui a gente está falando de uma maneira grosseira, o estrógeno e a progesterona, mas que cada caso acaba sendo um caso, né? Então a gente tem que estar sempre se atualizando para trazer realmente um benefício aí para a paciente e não acabar prejudicando, né? Muitas vezes de aliviar um sintoma hoje, mas de trazer um prejuízo futuro para a paciente quando o hormônio é contraindicado.